Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, gente, tudo bem? Programa Nova Vida, que é o programa da família paraense, já está no ar. E hoje vou bater um papo com a doutora Genilda Carvalho. Ela é médica geriátrica. E o tema do programa de hoje é do seu interesse. Sabe por quê? Porque é uma mensagem para o teu papai ou então para o vovô. Sabe por quê? O tema, dependência química na terceira idade. Então, família, reúna, vamos assistir o programa Nova Vida, tá? Falar de dependência química, pode ficar certo disso. É um evento que vem adentrando na terceira idade, mesmo sendo a terceira condição psiquiátrica mais prevalente nesse público. Poucos são os estudos com focos nos idosos, podendo ser justificado, em parte, aos preconceitos relacionados entre o público e essa problemática. Que problemática é essa, meu filho? Que é o problema do comportamento, da autoestima lá embaixo, né? Da depressão, da angústia, do vazio. São vários sintomas que hoje vai ser tirado, né, essas dúvidas, levando o conhecimento para você, lógico, pela doutora Genilda Carvalho. Então, assista o programa de hoje. Então, gente, é rapidinho. Vai sair as mensagens aí dos parceiros do Espaço Nova Vida, que são as empresas que ajudam esse projeto do programa e da comunidade Nova Vida, que é uma instituição que trabalha na prevenção e no tratamento do dependente químico, de álcool e outras drogas. Volto já, não saia daí. Você sabia? Uma compra de 10 itens consome de 5 a 6 sacolas plásticas. São mais de 20 sacolas plásticas por mês. Apesar dos muitos usos, elas vão parar no lixo e ainda ficarão no mundo por muito tempo. O Pampará ajuda você no reuse e reduza. Com menos sacolas descartáveis, nós seremos mais solidários com o planeta. Reuse e reduza. Pampará, nossa história conectada à sua. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Mais de 1 milhão de pessoas capacitadas. Educação profissional para mais de 67 mil pessoas. 14 unidades fixas, 15 unidades móveis. Quase 1.500 empresas atendidas com serviços tecnológicos. Inovação, trabalho, futuro. A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente. Senai. Educar para o trabalho é trabalhar pelo Pará. Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense. Estamos de volta com o programa Nova Vida. E hoje, quem vai participar é a doutora Genilma Carvalho, médica geriatra. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, fique à vontade. Se apresente aí para o nosso telespectador, doutora. Olá a todos. Sou Genilma Carvalho, sou médica geriatra, especializada também pelo mestrado em Neurociências e Biologia Celular, com enfoque na neurociência, e o que me trouxe muita contribuição na geriatria, principalmente para as doenças neurodegenerativas. Atualmente, essa tem sido a minha área de atuação, tá? Quase que 15 anos já de formada,
e cada vez mais encantada com esse mundo da geriatria. Que legal, bacana. Quer o geriatra, quer o velhinho que passa a ser criança? Não necessariamente. Quando isso acontece, já é um sinal de alarme, alguma coisa está errada. É sinal que ele está doente, né? Alguma coisa está errada. Né? Somente a depressão? Não, com certeza não. As demências, né? Vamos colocar as doenças neurodegenerativas de uma maneira geral, os transtornos de humor, que entra a depressão, ansiedade, e por que não falar também das condições das dependências químicas e que geram principalmente comprometimento de funcionalidade. Isso é uma palavra-chave na geriatria, que está intimamente relacionada à qualidade de vida do idoso. Agora, doutora, quais como eu posso dizer, quais os fatores que podem levar um idoso à dependência química? Eu vou lhe confessar que isso tem sido um desafio para a gente, né? Vamos considerar aí os profissionais da saúde, incluindo também os assistentes sociais. Por quê? A gente sabe que se a gente conseguir focar na problemática causal, a gente vai conseguir não só prevenir, como conseguir atuar de maneira mais eficiente para reverter a situação, inclusive no tratamento, na reabilitação do paciente. Por isso, hoje, a gente tem focado muito nessa questão de focar as causas. E aí a gente caminha desde o âmbito biológico, orgânico, até alcançando o âmbito econômico, social, psicológico. Sim. E daí a gente entra em inúmeros fatores. Se a gente for considerar, por exemplo, as causas biológicas, a própria predisposição genética, né? As outras condições do paciente, em consideração a condição de saúde, comorbidades, doenças que ele venha a ter, que venha a comprometer a qualidade de vida, trazendo transtornos de humor, depressão, ansiedade, e isso contribui também para que ele venha a ter na dependência química um apego, a fuga, né? Assim como a questão econômica, é a fase da vida que ele vai se tornar menos produtivo de maneira geral, porque entra a aposentadoria e nem todo mundo se programa para esse momento. Né? Exatamente, nem todo mundo se programa para esse momento de vida. E era quando, é o que eu sempre falo para meus pacientes, é quando você deveria mais exercitar seus neurônios, é quando você acha que deve dar descanso a eles e não. E aí acaba limitando também nessas condições, né? Socioeconômicas e psicológicas, contexto familiar, a síndrome do ninho vazio, normalmente nessa fase da vida é quando os filhos já saem de casa, você já se limita mais à sua companheira quando a tem, quando não acontece de perder a companheira, porque já na fase de vida que você começa a perder os entes queridos por morte e tudo mais. Então, é bem complexo. Se você for considerar, não é simples. São muitos fatores que estão influenciando nessa condução para essa dependência química. E agora, a situação que o mundo está vivendo com essa pandemia. Exatamente. Né? Essa coisa que você busca uma resposta. Exatamente. E não encontra um vazio, porque a população está impotente para esta pandemia, que é na questão do Covid. Sim. Isso leva a pessoa potencializou. Eu posso lhe falar, exato, eu posso lhe dizer que de tudo que eu citei... É uma das grandes consequências. Né? Exatamente. A situação da pandemia potencializou todas essas questões que levam a essa dependência. Ou fazendo com que quem não é dependente se torne, ou potencializando quem já é dependente, ou atrapalhando quem está na reabilitação. Então, a gente teve a questão do isolamento social, isso foi um prejuízo enorme, porque você teve pais que se limitaram, só ele e a sua companheira, né? Só o idoso e a sua companheira, porque os filhos se afastaram, os netos se afastaram pela necessidade do isolamento, e muitos pacientes dependiam até deles para o cuidado. E eu tive pacientes que descompensaram muito por conta disso, pelo abalo emocional, pela questão do cuidado no uso das medicações, pela ida frequente ao médico que foi interrompida, até mesmo acesso aos receituários das medicações que ele usava, por exemplo, para ansiedade, depressão, e que desandou o tratamento por completo, porque o foco foi a pandemia, pelo menos no início foi dessa forma, porque a realidade é essa, infelizmente, o Covid veio para ficar, e a gente tem que aprender a conviver
amenizando as consequências que ele nos trouxe. Agora, na sua opinião, o que a sociedade, o que a família pode fazer para ajudar o idoso hoje a não caminhar para a dependência química? Se a gente foca nas causas e principalmente o suporte, o apoio familiar, nesse sentido de suprir essas causas, possíveis causas, como os transtornos de humor, ansiedade, seja ela depressão, ansiedade, o suporte econômico, né, de lembrar que essa pessoa que era muito produtiva na fase adulta, de repente agora até a questão financeira diminuiu. Eu tive paciente, por exemplo, que confessou para mim, doutora, eu não consigo dizer para os meus filhos que aquela pessoa que era o provedor da família, que ganhava muito bem, hoje está ganhando 1/3 que ganhava. Sim. E se eles não me perguntam, eu não E tenho isso coragem de dizer. E é uma realidade mesmo, né? Muito frequente. E eles confessaram. Teve paciente que confessou dessa forma. Com a pandemia, por exemplo, pacientes meus que na aposentadoria caminharam, por exemplo, para o empresariado e tudo, eles faliram, né, e não tinham coragem de pedir ajuda, digamos assim, né, para os filhos, para dar esse suporte. Então, é o fato da família estar sensível ao contexto todo que esse idoso vive, para sempre estar ali dando suporte, não no sentido de considerá-lo incapaz, ou, enfim, mas no sentido de estar dando a mão mesmo, né, no sentido de ajudar. Então, isso tanto foca a sociedade quanto a família, e se a gente for considerar a igreja, enfim, todos que podem estar tendo essa visão mais sensível para essa pessoa, nessa fase de vida. Na questão os pais adotam os seus filhos, né? É um ninho, é uma família, ponto. Sim. E os filhos adotam os idosos? Exatamente. É isso que culturalmente às vezes não acontece, Abandonam, né? Porque está dando isso trabalho. Isso é muito frequente. Não. Infelizmente, essa prática. Inclusive, no sentido de achar que, de repente, eu vou suprir financeiramente, colocando numa casa de repouso, e isso é o suficiente, eu estou fazendo o meu papel, e a gente sabe que não é. Eu tenho experiências, inclusive é uma frequência minha fazer visitas domiciliares. É uma coisa que eu gosto muito, porque eu consigo entrar no contexto familiar mais intensamente. E eu consigo presenciar situações, por exemplo, de famílias que não têm tanto recurso financeiro, mas que esse apoio, esse suporte familiar é tão pleno, é tão belo, que consegue suprir as necessidades financeiras. Eu tenho certeza que, se fosse o inverso, esse idoso não preferia. Se fosse o caso de ter filhos que teriam condições financeiras de bancar tudo e não deixar faltar nada, mas sem um apoio emocional, fraterno, de convívio diário, com certeza eles não iriam optar por isso. E a gente vê essa repercussão na resposta do paciente, na melhora do paciente, na estabilidade do paciente. Isso é bem notável. Infelizmente... Agora, doutora, existe uma fórmula pronta para a família lidar com o seu idoso? Com certeza não, né? Com certeza não. É verdade. E, inclusive, é uma necessidade nós, profissionais, de entendermos... Eu acho que a melhor fórmula que tem é o amor, é o respeito. Sim, né? esse é a lei maior. Essa é a lei maior. Essa é a lei... melhor forma. Exato. É você amar, adotar, exato, aceitá-lo. Exatamente. Se a gente pensa como que seria, então, se eu penso, como que eu poderia, então, conduzir esse idoso que eu tenho sob meus cuidados, ou no meu convívio. Se você parte desse princípio, você não erra, né? Então, o princípio do amor. Quando você fala em amor, você fala em enxergar a pessoa no seu contexto, nas suas limitações. Agora só tem amor se tiver Jesus. Né? Exatamente, porque ele é o próprio amor, impossível se não tiver ele na sua vida, né? E isso eu lhe falo que não é raro eu presenciar situações de falta do amor, da falta desse do amor, do respeito desse mesmo. cuidado, desse respeito, né? O amor é a força motriz para gerar todos esses outros sentimentos que vão beneficiar esse idoso. Então, se partir daí, a pessoa dificilmente vai errar, né? O idoso, eu comparo o idoso, desculpa, telespectador, eu sou idoso, eu tenho 80 anos, mas eu sou atuante, né? Eu ocupo o meu interior vazio com trabalho, com Deus,
com determinação. Ponto. O idoso, ele está se tornando uma pessoa invisível para a sociedade e para o poder público. E como eu vou preencher esse vazio se ninguém me dá mais oportunidade, principalmente até no seio familiar? É por isso a necessidade de a gente trabalhar, porque, de fato, a sociedade, do jeito que tem caminhado, a gente tem percebido esse impacto. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia. Por exemplo, os profissionais da saúde que estão voltados para a saúde do idoso, que aí eu não vou lhe dizer apenas do médico geriatra, mas do gerontólogo em geral, que é quem? É o fono, é o dentista, é o terapeuta ocupacional, é o psicólogo, é o farmacêutico, é o nutricionista, é o educador físico, que se especializaram na saúde do idoso, que a gente chama de gerontologia. Está ganhando força, o Brasil tem aumentado nesse âmbito, então, em se tratando de saúde, eu posso lhe dizer que algo já tem melhorado nesse sentido, e graças a Deus, ganhando inclusive parceria da questão do direito, eles também já estão, digamos assim, sendo mais atraídos para essa área, e infelizmente isso talvez seja um pouco mais abstrato para quem está me ouvindo, para o senhor também, porque para o norte essas coisas estão demorando a chegar. Mas se a gente caminha para o sul-sudeste do Brasil, se a gente olha para a Europa, a gente consegue, até mesmo a América do Norte, principalmente Canadá, que é um ponto de referência muito grande da saúde do idoso, a gente vê que isso já tem ganhado um espaço e grandes conquistas, e se Deus quiser, vai chegar para a gente. Amém. Já tem chegado, na verdade, né? Nós já temos a nossa residência de geriatria hoje aqui no Norte como referência, e foi onde eu me formei, e não ficamos atrás do Sul-Sudeste, estamos conseguindo mudar essa realidade na nossa região, graças a Deus. Então a tendência é melhorar, se Deus quiser. O papo está tão sadio, tão gostoso, que eu esqueci até do tempo. Mas vamos dar um tempinho aí, a gente volta já. Não saia daí. Programa Nova Vida é levar a mensagem positiva para você. É um programa educativo. Voltamos já. Você sabia? Uma compra de 10 itens consome de 5 a 6 sacolas plásticas. São mais de 20 sacolas plásticas por mês. Apesar dos muitos usos, elas vão parar no lixo e ainda ficarão no mundo por muito tempo. O Bampará ajuda você no reuse e reduza. Com menos sacolas descartáveis, nós seremos mais solidários com o planeta. Reuse e reduza. Bampará, nossa história conectada à sua. Nada está mais na moda que cuidar da saúde. E aqui no Shopping da Saúde Bragantina, você encontra tudo o que precisa. Cadeiras de roda higiênica, andador, moletas, produtos técnicos, fisioterápticos, sandálias ortopédicas e muito mais. Aceitamos dinheiro, cartão e transferência como pagamento. E o melhor, entregamos na sua casa. Shopping da Saúde Bragantina. Fica localizada na rodovia Dom Eliseu, bairro Alto Paraíso, próximo à Garagem do Galo. Estamos de volta com o programa Nova Vida, o programa da família paraense. Estou aqui batendo papo com a doutora Genilma Carvalho, ela é geriatra. Mas vamos bater esse papo agora aqui, vamos dar continuidade, doutora, falando diretamente da dependência química do idoso. Cada caso é um caso, mas a maioria dos casos, eu quero crer, que o idoso, antes da aposentadoria, ele já bebia um pouquinho, aquele socialmente mentindo para si mesmo. É isso? Exatamente. A gente tem essa frequência, ela é bem acentuada, bem presente, né? De que antes, não necessariamente ele era considerado um alcoólatra, né? Mas que bebia socialmente. Quando veio o gatilho, digamos assim, da aposentadoria, da mudança de contexto econômico, social, ele acaba potencializando aquilo que ele já vinha desenvolvendo e acentuando ainda mais a adicção, né? A gente tem, inclusive, uma consideração pela Sociedade Americana de Geriatria desse nível de consumo do álcool que pode sinalizar um alto risco para essa dependência. E é um ponto de corte até baixo, perto do que as pessoas consideram como um risco. Por isso, eu acho interessante enfatizar. A sociedade considera
que o consumo de 3 doses em uma única ocasião, acima disso, já pode sinalizar um alto risco, ou o consumo de 7 doses em uma semana, acima de 7 doses em uma semana e acima de 3 doses em uma ocasião, podem sinalizar um alto risco para que se torne um alcoólatra. Certo. Então, para o idoso, esse ponto de corte é um pouquinho, se eu for ver o que as demais sociedades consideram para os adultos, enfim, homens e mulheres, é um pouquinho acima disso, mas para o idoso não, porque o organismo do idoso é diferenciado, né? Agora, qual a consequência da bebida, do alcoolismo no idoso? Aí, se a gente for começando logo pela minha área, que é a área, as consequências no organismo desse idoso, vamos considerar logo essa, né? Porque são inúmeras. Então, em termos de organismo, são várias, inúmeras. Algumas reversíveis, outras irreversíveis. Vamos começar logo pelo sistema neurológico. A gente tem as demências, e a demência pode ser tanto a específica do álcool, como o álcool potencializando o surgimento de um Alzheimer, a manifestação de um Alzheimer, que de repente essa pessoa já tem e não sabe que tem, e vem o álcool e potencializa, né? Assim como as neuropatias, as próprias neuropatias periféricas, a mais temida de todas, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. A cirrose. Aí a gente entra para o trato gastrointestinal, aí temos então o fígado, desde uma hepatite, uma esteatose até uma cirrose, o estômago, uma gastrite, uma úlcera até um câncer, e se pega esôfago, cavidade oral, intestinos, todos já entram nesse âmbito também de risco de câncer, coração, cardiovascular, arritmias, cardiopatias causadas pelo álcool, alterações da pressão arterial, tanto no sentido de aumentar a pressão arterial, quanto no sentido de desregular o controle da pressão. O idoso, por si só, já tem essa tendência. Se ele está sentado e vai levantar, o organismo tem um pouco de dificuldade de compensar essa mudança de posição e ele pode ter uma queda de pressão, o que aumenta o risco para queda. Se ele é alcoólatra, esse controle é mais ainda comprometido. Então, aumenta muito o risco de queda para idoso. E aí entra as alterações ortopédicas, inclusive. Ele é um idoso que tem uma chance maior de fraturas, seja porque ele tem uma osteoporose induzida pelo álcool, seja porque ele tem um risco aumentado de quedas por essas questões neurológicas, que o equilíbrio dele é comprometido, pela pressão arterial, que tem a tendência de cair, enfim. Então, são inúmeras, pâncreas, se a gente for considerar também a própria pancreatite, né? São muitos comprometimentos. Você que é idoso, não vai ficar impressionado com tudo que a doutora está pontuando e vai ficar doente. Sabe por quê? Porque você é a causa e a solução do teu problema, da tua saúde. Reage, ocupa os teus espaços. Só fazendo um adendo, muito importante enfatizar que na geriatria o nosso foco não é exatamente o idoso em si, mas o envelhecimento. Certo. Eu tenho certeza que o seu programa com certeza alcança outras pessoas, não necessariamente nessa faixa etária, né? Aqueles que também são dependentes, mais jovens, de entender que o envelhecimento se potencializa a partir dos 30, 35 anos de idade. Sim. Então, se essa pessoa já é um dependente químico jovem, ele vai envelhecer muito mais doente do que um jovem que não tem essa questão. Então, é importante entender que o geriatra já entra nesse contexto. Tanto que o nosso público já pega também jovens já a partir dos 30 anos de idade, porque a gente é um médico do envelhecimento. Sim. Então, essa visão é muito interessante, porque se você consegue intervir quanto antes, as sequelas vão ser menores ainda, né? Uma outra pergunta também. O idoso, além da dependência química, tem uma outra fuga também, que é o cigarro, né? Exatamente. Inclusive, quando é feito o levantamento das dependências nessa faixa etária, o cigarro entra ali pela 3ª, 4ª, em termos de incidência, né? O alcoolismo está em torno de 9,2%, mas uma pesquisa recente da USP, feita do Instituto de Psiquiatria da USP, que ficou em torno disso, inclusive um pouco acima dos Estados Unidos, que fica em 6,2%, a frequência do alcoolismo. E a gente ganha um pouquinho deles. E o tabagismo entra como a 3ª, mais ou menos. Entra o alcoolismo, inclusive eles andam muito próximos, né? Álcool e cigarro.
O que fica no meio ali é a dependência também do crack, citado na faixa etária idosa. Começou primeiro com álcool? O álcool, o crack também e o tabagismo. O tabagismo com essa ligação muito forte com o alcoolismo. Porque, na realidade, antes, um bebedor social, Isso. ocasional, habitual e doente, porque a doença é progressiva, Sim, né? exatamente. É uma doença crônica, porém tratável. Exatamente. Tá? Mas, doutora, eu gostaria que a senhora desse aí o número do seu telefone, aonde a senhora atende, tá? Redes sociais, está à sua disposição. Bom, é muito fácil pelo Instagram hoje, Facebook, que eu também tenho a minha página, Genilma Carvalho, geriatra, e estou no Hospital Adventista, atendendo no consultório de geriatria, e também na aeronáutica, que eu sou militar, estou ali fazendo um trabalho, lá é muito, muito agradável, porque a gente consegue, é muito bom trabalhar a geriatria ali pelo público, né? Você tem ali muitos aposentados, enfim, dependentes, e acaba que a gente consegue ter uma gama bem diversificada, tanto de idosos acamados, os próprios idosos internados. Então, o serviço de geriatria na aeronáutica eu estou como responsável. Qual também. o seu telefone para marcar a consulta? Pode ser no telefone geral do Hospital Adventista, 3084-8686, e aí eles agendam sem problema nenhum, inclusive visitas domiciliares também, pacientes acamados podem ser agendados. Que bom, que ótimo. Eu tenho certeza que o nosso público vai solicitar Com uma certeza. nova participação da senhora Espero aqui que sim. no programa Nova Vida. A ideia tá? é difundir mesmo a questão da geriatria, né? A gente sabe Positivo. que a psiquiatria está muito ligada à questão da dependência química, por exemplo, Com certeza. mas nada impede, e jamais deve impedir, a participação do geriatra, porque a gente tem essa visão geral do idoso. Então, a gente vai olhar não só o dependente químico, mas aquele idoso que é hipertenso, diabético, cardiopata, que precisa ter toda essa visão. Agora, pra interessante, eu vou esnobar agora, agradecendo a Deus. Eu não tenho nada disso, eu tenho 80. Deus foi bondoso com o Tá jogando senhor. bola. Perspectiva de vida longa, sobrevida Apesar longa. de quase 30 anos de adicção ativa, né? Sim, sim. Mas Papai do Céu gosta muito de mim. Mas, doutora, foi um prazer Prazer também. tê-la aqui no programa Nova Vida, tá? Mas antes de terminar, suas considerações finais. Acima de tudo, a visão de que o processo do envelhecimento ele não veio como uma patologia, não deveria ser entendido dessa forma. E diante das suas necessidades, como, por exemplo, o que pode desencadear uma dependência química ou potencializar o que já existe, a gente sabe que isso tudo é considerado patologia, portanto, não foi programado por Deus, né? Dentro Sim. da fisiologia do ser humano, e é para isso que nós, médicos, por exemplo, e os demais profissionais, estamos aqui para trazer a harmonia de volta, para trazer para o natural que Deus programou o ser humano e você ter uma qualidade de vida boa. Acima de tudo, nessa fase de vida, qualidade de vida, é isso que a gente busca. Doutora, obrigado. Gente, nós gravamos obedecendo o distanciamento. Portanto, só um lembrete para você. Então, doutora Genilma Carvalho, mais uma vez, obrigado Obrigada pela sua também. participação Obrigada no pelo programa convite. Nova Vida. Gente, liga para o Nova Vida. Mamãe, a senhora está sofrendo porque tem um doente. Seu filho está morrendo, né? Falando português claro, desculpa a colocação, mas a realidade é essa. Todo dependente químico é um suicídio em potencial. Está se matando e matando a família. É triste falar isso, mas é pura verdade. Mas antes de acontecer o pior, liga para cá, Espaço Nova Vida. Venha conhecer esse trabalho. Faça isso. Peça informação para você, para quem você quiser. Aqui nós temos uma equipe. Nós não temos a solução, porque a solução está em você tomar a decisão e mudar o seu comportamento. A doença da dependência química é a doença do caráter, é a doença da mente, é o câncer da personalidade. Mas você é a causa e a solução dessa mudança. Gente, até o próximo
programa. Estamos juntos com Jesus. Sabe por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo. Tratamento funciona para quem quer. Obrigado, doutora. Obrigada também. Tamo junto. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. E Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.